em homenagem. Foi briefing seu, Roberto. Eu falei que você não era de muita cerimônia. Era mais... A gente tenta, viu, Roberta? Direito tem esse vício, essas características, que às vezes a gente fica muito marcado, mas a gente espera que seja um evento tão prazeroso para todos nós que estão acompanhando, todos vocês que estão acompanhando aqui, e também aqui para nós que estamos aqui nessa noite. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a possibilidade, a disponibilidade de todos e cada um de vocês, a gente, para poder organizar as nossas atividades aqui, a gente vai fazer de uma forma bastante interativa, né, pedido da nossa convidada da noite. Então, eu vou estimular, não só aqui na mesa, que me acompanha nessa mesa, a professora doutora Marina Farag, nossa coordenadora adjunta do programa de mestrado Direito da Unialfa, e a professora doutoranda Larissa Maia Freitas Salerno Miguel, nossa aluna de doutorado aqui da FADISP, e também ela, professora da Faculdade de Direito de Franca, aluna do nosso doutorado em cotutela com a Universidade de Salamanca, na Espanha. A Larissa está aqui nessa noite. E, claro, a nossa convidada de honra nessa abertura do nosso semestre acadêmico envolvendo toda a Escola de Direito, os nossos alunos de graduação da FADISP, nossos alunos de graduação da Unidade Bueno, em Goiânia, da Unialfa, os nossos alunos da Unidade Perimetral, também em Goiânia, e também os nossos alunos de mestrado e doutorado, que estão nos acompanhando aqui presencialmente e virtualmente, né, nessa presença presencial, física e virtual, que hoje, na verdade, desde o ano passado, a nossa Escola de Direito adotou todos os nossos eventos, acontecem de forma híbrida, né, com alunos estando conectados com uso de tecnologia ou não. Essa foi uma das nossas mudanças até então. Então, eu queria, antes da gente poder dar seguimento nesse nosso evento, dizer mais uma vez que essa interação vai acontecer com perguntas aqui, que vão acontecer fisicamente. Também vou fazer uma rodada de perguntas aí para os alunos que estão na unidade do Bueno. Tem um microfone, uma câmera aí para vocês poderem acompanhar. Também para os nossos alunos na perimetral, vão poder fazer aí as perguntas junto com o professor Tocars, que está aí acompanhando a nossa turma. E depois também a gente vai fazer uma rodada geral com aqueles que estão conectados na nossa turma dentro da plataforma Teams. Okay? Dando seguimento, vou deixar aqui, Luísa, uma palavra do nosso reitor, que infelizmente está em voo, está a caminho do aeroporto para tomar um voo agora, não pôde estar aqui conosco, e ele vai fazer o pronunciamento através de uma gravação. Por favor, Wellington.
Obrigado, então, ao professor Nelson, que infelizmente não pôde participar. Eu só vou pedir licença, porque em São Paulo tem disso. Eu me lembrei, a gente é do interior, né? Lá, normalmente, acontece isso daí na quermesse. Que a gente não está na quermesse, mas parar um carro, placa FTD 3B34, na frente da garagem aqui ao lado. E eles estão pedindo para tirar o carro para não deixar. Então, tirando essa parte informativa, queria, então, dizer mais uma vez que hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação acadêmica em Direito, a importância para a carreira, o desafio de ser acadêmica nos anos 60 e 70. A dona Luísa passou, a gente antes até conversava um pouco, né? Já também adiantei com duas perguntas, a gente estava lá saboreando daquilo que a dona Luísa viveu e pôde experimentar ao longo dos anos e compartilhar agora com todos nós. Então, quero pedir para a professora, doutora Marina Faraco, fazer uma saudação inicial e depois para a professora Larissa Maia também poder fazer uma saudação inicial. Boa noite a todos. Uma grande alegria e satisfação para nós poder recebê-la, dona Luísa Helena Trajano, aqui na abertura do nosso semestre letivo. Muito obrigada por estar conosco presencialmente, né? E poder passar a sua experiência para os nossos alunos, os que estão começando hoje, que já estão no meio do curso, né? Muito obrigada. E, então, agora a palavra para a doutora Larissa. Boa noite a todos. Eu agora, de forma mais íntima, para a Luizinha, gostaria de agradecer muito a ela ter aceitado o convite pessoal meu de estar aqui hoje para falar um pouquinho para vocês. Eu acho que ela, não só para mim, é minha conterrânea, mas não só para mim, como para todo mundo, é um grande exemplo de representatividade. Então, ela ter aceitado esse convite para dialogar um pouquinho conosco, passar toda a história de vida e essa mensagem que ela é personificada, para nós é uma honra. Agradeço também a FADISP, a minha casa também, a quem me acolheu como aluna, de quem eu tenho, né, instituição que eu tenho um grande carinho, na figura do Dr. Tiago e de todos os demais coordenadores. Então, eu dou boa noite, agradeço, e também sendo o meu agradecimento à Roberta, que é o braço direito da Luizinha, que também fez o intermédio, possibilitou a gente ter essa noite agradável aqui. Então, boa noite a todos e muito obrigada, Luizinha. Eu posso levantar um pouquinho para falar para o pessoal? Acho que vocês me veem melhor, né? Boa noite para todos vocês. Boa noite a quem está no vídeo lá, em Goiânia, né? Goiânia é um prazer. É muito difícil. Hoje a gente estava conversando o que é terrível, né? Não é fácil, porque voltar só digital. Voltar só aqui era muito mais fácil. Parabéns a vocês.
Prazer estar aqui. Muita responsabilidade de abrir a aula aqui, né? Mas eu não venho dar aula, não. Eu venho trocar experiência com vocês. Larissa da minha cidade, de Franca, eu sou de Franca. Marina, prazer. Sou Thiago, super obrigada de receber. E a cada um de vocês. Eu fico olhando para vocês assim, a primeira coisa que eu venho para mim assim, é gratidão, né, de cada um de nós estar aqui hoje, né? Depois de uma pandemia terrível, depois de perdermos tanta coisa, depois de um terremoto que está matando quase 40 mil pessoas, né? A gente está viva, está aqui e está tendo a oportunidade de trocar experiência. Eu gosto muito da soma dos QIs. Por melhor que seja um QI, quando a gente troca em grupo, por isso esse sistema, você sai daqui mais enriquecido. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, como Deus. Hoje eu já fiz muita coisa, minha vida é cheia de coisas, e eu vivo. E a coisa que eu mais tentei ensinar para os meus filhos é a capacidade de aprender e de gratidão. Eu acho que quando você tem gratidão à vida, você consegue, porque é muito pouca oportunidade que os países pobres têm de botar um aluno numa sala de aula, né? Concorda? Não, é muito pouca oportunidade, isso me preocupa, porque nós temos muito pouca oportunidade, nós temos mais de 20 milhões de pessoas que não têm o que comer, imagina a escola, né? E a desigualdade social é uma responsabilidade de todos nós, não é só dos políticos. E uma desigualdade social, ela traz uma porção de resquício para a sociedade, é muito séria. Então, eu tenho, desde 10 anos, que eu sou muito preocupada com isso, por isso que fala que eu sou esquerda, né? Fala que eu sou esquerda, fala que eu sou PT, e eu quero começar dizendo que eu nunca me filiei a nenhum partido político, e eu nunca fui de nenhum partido político, mas eu sempre sou uma política. Eu acho que políticas públicas é que mudam o país. Política não precisa de dar palpite, de botar sua cara para quebrar. Então, quando eu sou a favor da Bolsa Família, eu vou muito para o sertão, eu sei que é isso, eu sou esquerda. Quando eu sou a favor da privatização, eu sou direita. Então, eu acabo levando de tudo. Fui muito convidada para ser senadora, para ser presidente, mas eu não dei conta nem de me filiar a um partido. Não que eu seja contra partido político, contra os políticos, mas eu não dei conta, mas eu levo muito meme, muita lavada. Agora eu estava com 10 vendedoras do Magazine Luiza que tem que conhecer a feira, lá da ponta. Então, ela fala, ai, Luiza, o povo chega na loja e fala, eu gosto muito dela, mas ela é PT. Eu gosto muito dela, mas ela é Lula. Aí eu fico te defendendo. Eu falo, primeiro, não precisa me defender, não tem nada demais você de um lado ou do outro, né? Mas, assim, é muito... Mas você tem que assumir uma posição na vida, você tem que defender o teu país. O Magazine Luiza, tanto o hino nacional, há 23 anos, toda segunda-feira, nas suas 1.500 unidades. Eu sou uma apaixonada pelo Brasil. Eu vim agora fui para a Alemanha, eu tenho uma filha que mora em Portugal, casou com português, tem outra que mudou para a França. Mas eu rodo, eu amo esse país, eu amo o calor nosso, eu amo já não ter terremoto, eu amo então, é um país maravilhoso que precisa nós assumirmos o país. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. A gente vai fazer uma... Eu sou de Franca, ela também é de Franca, e Franca é assim. Ela nasceu em Minas, eu não nasci em Minas, mas 70% é a última cidade do estado de São Paulo, daqui. Então, e a gente tem a pronúncia mais feia que existe. Porta, portão, e todo mundo percebe, mas assim, em Franca, lá é 70% é mineiro, 30% é filho de mineiro. Então, toda a nossa pronúncia, toda a nossa comida, tudo é bem mineira. Eu tenho uma fazenda em Minas, a gente gosta de ser isso. Uma das coisas que eu tenho que colocar para vocês, assim, que mais me ajudou, eu não querer perder a minha essência. Eu não ter vergonha da minha essência, eu não ter vergonha da minha pronúncia, eu não ter vergonha de ser da minha cidade. Pelo contrário, eu ter orgulho da minha história. Isso foi muito forte para mim, porque você vê, eu sou a única mulher presidente do varejo, sou uma das únicas presidentes na Bolsa Mulher. Vocês imaginam, eu comecei muito menina, 35, 40 anos, eu chegando aqui em São Paulo, falando porta, portão, ainda sendo do interior e não tendo nenhuma GV, nenhuma Harvard, tendo uma faculdade muito boa, que a Larissa estuda de Franca, que é a faculdade de Direito, e eu não ter vergonha disso, e não ter vergonha de entrar, foi uma força que me ajudou muito. Eu sou filha única, minha tia que fundou a empresa, Magazine Luiza não é por causa de mim, é por causa da minha tia que chama Luiza,
uma família muito simples, eu já não vivi tão simples assim, mas uma família que ela era vendedora numa loja, em frente aonde. E o sonho dela era montar uma loja para gerar emprego para a família. Ela trabalhou muitos anos nessa loja, casou, mudou para São Carlos, e em frente à loja que ela trabalhou, estava vendendo uma loja que chamava A Cristaleira. E ela comprou a loja, só tinha o dinheiro para pagar a primeira prestação, trabalhava tanto, tanto, que os guardas, no interior tem muito aqueles guardas de quarteirão que tomam conta das lojas todas, quem entende bem. O de São Paulo não entende muito não, mas entende. E eles batiam na porta muitas vezes para ver se ela era o ladrão. E naquela época não tinha estresse, ela ficava 12 horas desmaiada, a gente não usava, sabia que era estresse, né? De tanto trabalhar. A família sempre esteve junto, ajudando. É uma família que ama o trabalho. A gente não sabe essas ações na bolsa quando tá? Não que a gente não usufrui de quando tem as coisas, mas isso não é, foi o que nos ajudou a chegar até aqui. Com 12 anos, eu estava contando para eles, o pessoal fala, vai para as mulheres. Você teve muita culpa de criar filho, trabalhando? Eu falei, nenhuma. Primeiro, porque eu tive o privilégio de trabalhar, de quando eu de mães que trabalhou muito cedo, na época que ninguém trabalhava. Segundo, que eu tive duas mulheres fortes. A minha tia, que é do empreendedorismo, eu nunca escutei a palavra crise. Ah, não tem dinheiro, crise. A gente sempre trabalha que tem. Mas não tem um pingo de inteligência emocional. Ela é virginiana, ele trabalhou com ela, o Rafael, que estava atrás. E ela achava que todo mundo tinha que ser igual a ela. Ela nunca teve escola, mas trabalhou, sabia tudo. Então, não tinha... Então, era muito difícil. Ela era empreendedora, mas não era nenhum pingo de inteligência emocional. Até hoje. Ela está demente, ela não é que ela dá trabalho, ela é esperta demais. E segundo, eu tive uma mãe que tinha muita inteligência emocional. Então, eu tive um privilégio de nascer com esses dois lados que eu queria observar. E a minha mãe falava, não tem quando eu tive 3 filhos em 3 anos e meio e trabalhei 20 anos no balcão. Como gerente, fui vendedora, gerente de loja, por isso que eles me chamam de Luizinha, porque ela é Luísa, eu sou a Luizinha. Então, eu ficava do lado dela desde pequena, com 17 anos eu assumi a empresa, e a minha mãe falava, olha, a melhor coisa que você está fazendo na vida, a coisa mais importante é o filho. Nunca mais você vai largar essa importância. Eu brinco que eu adoro terceirizar. Filho você não consegue terceirizar. É a única coisa que você não terceiriza. Então, assim, a minha mãe falava, não tem receita. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos pésimos. Por isso, não tenha culpa, tenha muito amor e bom senso. Então, eu nunca estava falando para eles que eu nunca peguei culpa. Mas também eu nunca tive a pretensão de ser a melhor mãe, de não falhar como profissional. Eu acho, gente, como é que a gente aprendeu a andar? Caindo e levantando, não tem técnica até hoje. Como é que você aprendeu a falar? Não tem uma técnica. Eu tenho filho que falou com 2 anos, tenho filho que falou com 1 ano e pouco. Então, assim, não adianta você falar mamãe, 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 que com 8 meses eu não falar minha mamãe. Ele depende muito. Então, assim, é muito importante a gente entender que o aprendizado, o errar e o acertar faz parte da vida. O que a gente tem muito medo é de errar. E a gente é muito exigente com a gente mesmo. Então, eu acho que o erro, para mim, sempre... Eu detesto, eu aceito muito bem o erro, eu detesto errar a mesma coisa 2 vezes. Quando eu erro 3, eu me chamo de burra. Porque você tem que dar espaço para novos erros. Novos erros. E eliminar os erros, aprender com os erros que você vai tendo. Então, com 12 anos, eu comecei queria dar presente, a minha mãe falou, tá bom, você quer dar presente? Vai trabalhar no dezembro, só tinha uma lojinha, vai trabalhar, você ganha e dá presente. Não falou, não dá, nós não podemos, não decidiu. E eu fui trabalhar. Gente, eu ganhei tanto que eu fiz a minha primeira poupança, comprei presente e descobriram que eu tinha gente para lidar com o povo, né? Porque eu ganhava comissão na época, né? E depois eu trabalhei só nas férias até fazer o terminal normal, depois eu já fui trabalhar definitivo e já fui assumir muitas coisas e foi indo. Aí eu queria muito fazer psicologia, eu acho. Mas em Franca não tinha psicologia, eu já estava trabalhando. Aí eu fui fazer direito, que a faculdade lá é muito boa, e o direito te dá um curso que dá a capacidade de você ter mais discernimento. É um curso que você consegue ter discernimento.
Porque se existe uma coisa, mesmo que eu defendo um lado que não está bom, que vocês vão defender, mas você é obrigado a olhar os dois lados, você é obrigado a interagir, concordam comigo ou não? Você é obrigado a escutar os dois lados. E a maioria da profissão, você só escuta, você só tem um lado. Então, o direito te dá um pouco do que eu chamo de interação, né? Você tem que interagir com outra. Eu fui fazer direito na faculdade de Franca, que hoje a Larissa é professora. Franca tem a sorte de ter 2 faculdades de direito muito boas. Ela forma excelentes advogados, como vocês que estão formando. Então, eu acho que isso foi muito importante. Mas eu só fiz OAB e depois não trabalhei. Mas hoje é muito bom o direito para mim. Porque eu nunca vi os advogados falar que não pode, né, nas empresas. E comigo eles não falam muito que não pode, não. Então, assim, me ajudou para questionar, porque eu sou muito questionadora do não. O não você já tem. Então, peraí, deixa eu ver se eu tenho sim. Então, é muito legal, porque de vez em quando eu falo, eu também já estudei direito, viu? Não é assim, não. Então, serve pelo menos para mim colocar aí na empresa esse raciocínio. Eu aprendi interação com a faculdade e aprendi interação também na venda. Porque na venda, ou você entra no mundo do outro, ou você não consegue vender. Porque você tem que chegar um cliente para comprar de mim, uma pessoa operário, que falava, eu quero uma TV, não sabia que tamanho que era a TV, quanto que ele podia pagar, nem nada. Eu tinha que me colocar no lugar dele para poder fazer uma venda. Então, eu acho que uma das grandes vantagens que eu aprendi nessas 2 coisas foi fazer interação. Aí o Magazine foi crescendo, e assim, muita gente me pergunta, Luísa, onde foi que você errou? Gente, eu vivo errando. Eu prefiro dizer onde foi que a gente acertou, porque errar faz parte. Então, a gente foi uma empresa que, primeiro, muito respeito à instituição. A gente não pega dinheiro, a gente não fica devendo para a instituição desde que a gente é pequenininha. A gente nunca misturou gaveta, nunca misturou. Assim, a instituição é muito respeitada. Ela é que dá o alimento para a gente e dá para os funcionários. Depois, a gente se estruturou. Assim, nós auditamos uma empresa em 95, quando o varejo não auditava. Eu lembro que, professor, quando a empresa de auditoria, primeiro, elas cobram muito caro. Imagina uma empresa no interior pagando uma auditoria. Até minha família ficava meio assustada. Depois apresentam um balanço horrível para a gente. Então, eu falei para eles, puta, eu paguei tão caro para você falar tão mal de nós. Né? Mas isso ajudou, que depois também outra vantagem que a gente teve, quando era muito difícil crédito, uma empresa do interior que não tinha tanto capital de giro, a gente chamou um banco para ser nosso sócio da área de crédito. Então, deixa eu explicar para vocês. Então, por exemplo, se eu vendi uma geladeira, eu ganhava 10 reais no lucro mercantil, quer dizer, só na venda da geladeira, mas ganhava 50 do financeiro. Aí eu chamei um banco e falei, você quer ficar com 25? Eu fico com 25, você quer vir ser sócio do crédito? Na época, os amigos falavam, você está ficando louca, você está dando 50% do seu lucro para outro. Hoje, nós temos 20 bilhões nessa carteira. Aonde que eu ia arrumar capital de giro com essas crises que vai e volta, banco fecha, vocês conhecem, né? Para poder ter crédito disso. Então, foi preferível ficar com 50%, mas ter a sustentabilidade, do que ficar com 100%. Então, assim, foram atitudes que nós fomos tomar. Depois a gente trouxe um fundo que teve 15% da companhia. O fundo nos ensinou muito de governança, que você está fazendo, ter governança, ter conselho. É uma empresa do interior, né, que está nascendo, que está colocando. Então, são atitudes que você toma, mas você tem que definir. Eu falo que ninguém precisa ter nada, mas você tem que definir o que você quer. Nós queríamos uma empresa que crescesse. E tem empresa que não cresceu e é muito feliz. Para crescer, você paga alguns preços. Vocês, para fazer direito à noite, vocês estão pagando um preço, concorda que estou falando? Sai do trabalho, vem para cá. Muitas vezes você tem que andar agora 1 hora e meia, ou até mais para chegar em casa. É ou não é? Vocês têm um preço. Eu, para começar a trabalhar cedo, eu também tive um preço. Para ter filho e trabalhar, eu também tive um preço. Mas eu não sei, não existe nada que você ganha dos dois lados. Tudo na vida você paga um preço. Não tem. Só uma questão de você optar. À medida que eu optei para trabalhar, para ter uma carreira, eu sabia que eu ia ter outros sacrifícios, mas eu sabia também o que eu ia querer ter. E aí eu nunca reclamei.
eu nunca fiquei lamentando, porque a vida é uma opção. Vocês optaram para fazer direito, vocês que estão aqui, o pessoal que está em Goiânia, optaram ou não? Alguém obrigou vocês a fazer? Vocês optaram. Então, à medida que optou, procurar fazer o melhor possível, dar o melhor possível. Eu costumo dizer, se você vai ser bom, você vai competir com muitos, mas se você for excelente, você vai competir com muito pouco. E para a gente ser melhor, a gente exige mais sacrifício da gente também, ou não? Exige mais sacrifício. Então, o Magazine foi crescendo. Hoje eu vou colocar como a gente tem aquele quadro lá, a gente tem... Deixa a Roberta pegar aí. Ela nunca sabe o que eu vou mostrar. Mas hoje nós também tivemos uma coisa muito forte nossa. A gente é muito aberto ao novo. Nós nascemos fisicamente. E no mundo é difícil uma empresa que nasce física e se transforma em digital. Hoje nós somos super app. Nós somos super app. Somos super app. Aí. Hoje nós temos 37 milhões de usuários mensais do Super App. Nós temos 37 milhões de clientes ativos. 73% de porcentagem nossa está na venda do e-commerce, tanto na loja física como no outro. 236 mil sellers. Sellers são aqueles pequenos varejistas que a gente... Vocês não viram a propaganda? Tem no Magalu. A gente vende através dos sellers. A gente tem 1.430 lojas físicas, nós somos uns que acreditamos nas lojas físicas, quando ninguém acreditava. E quando você vai para os Estados Unidos, na feira de varejo, eles botaram a loja física no hospital, puseram ela na UTI, mataram, internaram, enterraram, agora ressuscitou a loja física. E com isso você tem uma oscilação danada. Ninguém acreditava na loja física, até a Amazon, a Alibaba, começar a comprar a loja física. E você, hoje, o Magazine Luiza está em Belém. Eu fui num evento agora que tinha muitas pessoas de Belém. Belém leva 20 dias para a gente entregar um produto do Pará. No entanto, nós temos 50 ou 70 lojas físicas lá que você compra na internet e recebe. Vai buscar no Magazine sem frete. Então, é tudo misturado. Hoje, o nosso vendedor já tem um mobile. Espera aí, Roberta, como está? Pega você, porque senão você não consegue pegar. Então, hoje nós somos um ecossistema, né? A gente comprou muitas empresas, Netshoes, Chatine, Época Cosmética, a época do Magazine já há 5 anos, ela é de Acabou, vocês sabem, iPhone, estante virtual, tudo isso o que era para poder ser um multicanal e poder oferecer para o consumidor 360 graus. Nós temos consórcio, nós temos uma financeira, nós temos uma Magalu Pay. Então, assim, nós temos, na pandemia, a gente já tinha 50% da nossa venda no digital, mas a gente não se acomodou, criou o parceiro Magalu, onde vocês, em 24 horas, podiam sair vendendo para o Magazine ou subir a sua loja para ajudar os micros e pequenos. E a gente hoje é um super app. A nosso escritório aqui é um app. Nosso escritório em Franca é uma antiga fábrica de calçados, HB, e a gente fez lá tem, você precisa ir lá conhecer, lá tem o Museu do Sapato, que Franca é a terra do sapato, lá tem o Museu do Basquete, que Franca é o Museu do Basquete, e trabalha 3.500 pessoas lá, e nós temos 40 mil funcionários registrados hoje em todo o Brasil. Então, é isso aí. Agora eu vou deixar bem para vocês perguntar tudo que vocês quiserem saber, e aí eu vou passando as coisas conforme a gente for perguntando. Pode ser assim? Então, vocês também vão me fazer perguntas, né? Claro. Eu estou sabendo disso, então vamos lá. Claro, claro, sim. Obrigado mais uma vez por essa... Vou falar introdução, mas acho que esse livro que a senhora passou, mas acho que hoje a gente está recebendo os nossos alunos no primeiro dia de aula. A senhora falou
Eu dou sorte, viu, gente? Eu posso vocês não gostarem da reunião, mas eu dou sorte. A gente está recebendo alunos no primeiro dia de aula aqui na FADISP, na Unialfa, em Goiânia, no Goiânia, na Perimetral. Eu queria que a senhora pudesse contar um pouco, né? Lógico, a senhora hoje não está na sala de aula enquanto aluno, mas convive, né? Permanentemente em atividades profissionais com a juventude. O que a senhora vê daquilo que a senhora viveu na universidade, na Faculdade de Direito, lá na década de 50, 60 e 70, e agora, né, nos anos 2000, em especial agora, a senhora estava falando ainda há pouco, sobre a pandemia, né? E a gente ainda nem sentiu tudo aquilo que vai vir através ou a partir dessa onda da pandemia. Então, eu queria saber da senhora um pouquinho sobre isso daí, como é que a senhora enxerga o momento que foi e agora que a gente está vivendo. Eu acho que hoje a gente é muito mais bem informado do que era, né? Que era antes, você em um minuto, hoje você sabe o que passa no mundo, a velocidade da informação trouxe muita coisa positiva e trouxe muita coisa de ansiedade também, porque a gente não fica sem celular de jeito nenhum. Agora eu arrumei um cordão aqui, eu viajei, falei, parei de atormentar o povo. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Agora eu arrumei um negócio para pendurar aqui, ó. Roberta que me deu, ela não viajou comigo, mas viajou a opção. Falei, gente, vocês agradecem, Roberta, que eu não dei nenhum estresse. Então, na realidade, a gente não fica. Mas o que eu acho que ajuda essa fase da minha faculdade, a gente vivia mais intensamente as relações. Porque você, somente no interior, você tem condição de ir para a casa de um, fazer uma festa no outro, você conseguia viver mais. O que eu estou tentando passar para as pessoas é o que a pandemia nos deixou. A gente foi muito sério esses 2 anos que nós vivemos. Eu acho que a gente não entendeu ainda o que foi isso. Imagina assim, em fevereiro, 3 anos atrás, eu estava numa feira, nessa mesma que eu fui agora lá na Alemanha. E eu não vi chinês lá, Larissa. Falei assim, nossa, os chineses não estão aqui, né? Ainda bem que deu espaço para o Brasil. Daqui um mês, 1.500 lojas estavam fechadas. Está entendendo? Assim, foi tudo muito pego de surpresa, ninguém estava preparado. Nem a ciência, ninguém está preparado. De repente, a gente conviveu com 2 coisas muito sérias: morte e desemprego. É ou não é? As 2 coisas mais sérias. Você enterrava um pai e mamãe ficava doente, você não podia acompanhar no hospital, você não podia estar junto, você tinha que fazer, não podia despedir direito, uma família sua morria. E, de repente, isso também trouxe as pessoas que viviam correndo, parar de correr dentro de uma casa. Eu vivo num mundo de executivos, né, gente? Está aqui, eu tomo avião, vai para ali, faz ali. É um mundo muito movimentado. Vocês trabalham em algum lugar, vocês sabem disso. De repente, esses executivos tiveram que entrar em casa e conviver muitas vezes com os filhos, com a mulher, que não tinha nem tempo para fazer isso, a não ser um domingo. Então, assim, foi muita mudança. No começo, assustou muito, a produtividade foi muito boa no começo, mas mexeu. Eu tenho certeza que o que ia levar 10, 15 anos, professor, não levou 6 meses. Antes da pandemia, eu comecei a fazer no meu Instagram, mostrar que o digital, gente, ele não é um aplicativo, ele não é um site, ele é uma cultura. Ele veio para ser simples, para ser direta, que não é simplismo. E eu peguei e chamei 10 pessoas da minha cidade, de São Paulo, para falar, olha, essa cabeleireira, ela é física, mas ela começou a fazer uma propaganda no Instagram, sem contar que foi fácil, chamavam um pequeno empreendedor, chamavam para falar que está na era digital, não era difícil. Quando eu fiz 10 segunda-feira no Instagram, eu falei, gente, mas vai demorar muito a entrar isso. Entrou a pandemia, todo mundo teve que entrar, concorda ou não? Teve que... Então, assim, essa mudança da pandemia trouxe uma mudança dentro da gente muito grande e do consumidor final mais ainda. O consumidor final no Brasil, ele nunca deu valor a ser protagonista do país, sempre o outro país é melhor que o nosso, você concorda ou não? Ele começou a valorizar seu país. Nunca teve tanta cooperação. As famílias, empresas, deram mais de 7 bilhões para a fome. Eu tenho um movimento que chama Mulheres do Brasil. Eu tenho muitas mulheres de comunidade, não é só executivas. E o que elas se uniram para ajudar a comunidade na saúde, as mulheres e os homens. Então, trouxe uma consciência
a vida, muitas vezes, não vale essa correria. E aí o mercado financeiro, muito rápido, criou o ISG. E o ISG é quando uma empresa tem que se preocupar. Você não podia falar em empresa, em pessoas, você não podia falar... A empresa era muito mecânica. De repente, a pandemia acelerou o processo numa empresa mais orgânica. Uma empresa se preocupa porque é o consumidor. Vocês já repararam que se uma empresa, um ponto de venda ou de qualquer coisa, tratar mal um negro for filmado, ela pode ter cinco seguidores. No fim do dia, todo mundo está sabendo quem é a loja, o que aconteceu. Concordam comigo ou não? Isso foi tudo pós-pandemia. Ninguém aceitou aquele negro ser pisoteado mais do que 7 minutos. Mudou totalmente. Meus amigos que nunca pararam para falar disso tiveram que parar. Então, assim, nunca teve tanto suicídio também. Os pais precisam tomar muito cuidado com os filhos que estão depressivos. E, de repente, não é aquele que fica no quarto o tempo inteiro, vai lá e se mata. É o que sai e está num estado depressivo e se mata. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a pandemia mexeu profundamente conosco. Eu acho que só daqui a uns 25 anos nós vamos saber o que aconteceu com essa pandemia e nós somos os protagonistas dela, estamos aqui sobrevivendo. Então, acho que é isso, professor, que a gente tem que entender se o mundo mudou e a pandemia acelerou que ia mudar em 50 anos, em 20 anos. O profissional, gente, não é o mesmo perfil. Se ele chegar numa empresa e falar, eu só trabalhei numa empresa, ele não tem tanto valor como ele falar, eu sou criativo, eu gosto de lidar com pessoas, eu vou lá para a ponta, eu sei o que passa na ponta, seja advogado, seja quem for. Estou falando quando trabalha nas empresas. O advogado tem que estar lá na ponta para entender o que se passa também. Mudou muito o próprio perfil do profissional. Por isso que a tecnologia, o digital nos trouxe isso. É a aproximação com a ponta. Não usa a gente metido mais. Não usa a gente metido. Já repararam? Porque não usa a gente ficar contando papo, ser metido, porque ele fica... Nossa, Luísa, você é tão simples. Eu vou, peraí, eu vivo de quem compra panelinha de pressão, quem compra um telefone. Eu não sou porque eu não sou mesmo, mas eu não tenho nenhum direito de ser. Concordam comigo? A gente não tem nenhum direito de ser. Então, assim, mudou muito a pandemia. A gente tem nossos alunos aqui de graduação, né, de modo geral, ISG ou SG, como você viu, está falando sobre a área do Environmental, Social and Governance. Né? E a gente teve, né, o meio ambiente, o social e a governança. Né? E a gente tem recentes exemplos de grandes empresas, né, que tiveram problemas de ESG, que repercutiram não só nacionalmente, mas internacionalmente. Normalmente são problemas mais negativos do que positivos. Né? Tem muita gente fazendo muita coisa boa, muito importante que a gente saiba isso daí, mas a gente teve problemas, por exemplo, na área ambiental, né, numa multinacional, teve um problema de vazamento de petróleo, como a gente teve uma grande empresa também multinacional, teve um problema aqui com relação aos seus funcionários, que trataram de forma desumana e cruel. Agora vamos voltar para o consumidor final. Vocês não aceitam mais uma empresa que só ganha dinheiro e não cuida do país. Concordam comigo ou não? Como consumidor. O povo até pode falar, Luísa é esquerda, Luísa é Lula, mas ela sabe que eu cuido do Brasil, que eu cuido dos negros, que eu cuido das mulheres, que a gente cuida do social, que eu sou engajada. Concordam ou não? Pode até não concordar, escutar aí os memes que passam, porque se eu fosse de algum partido, eu teria saído candidato, tá certo? Deus me perdoe, mas teria saído. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, nós estamos há 25 anos, professor, entre as 5 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Há 25 anos mantendo isso. Primeiro, segundo lugar, mulher melhor para mulher, agora nós somos... Então, assim, é uma luta grande. A gente começou a fazer isso antes do ISG. Agora, vocês, advogados, não podem ficar fora do ISG. O ISG, daqui 4, 5 anos, vocês vão ter que defender muita empresa ou acusar muita empresa que não fizeram isso. Porque agora quem está pedindo é o consumidor final.
Eu estou voltando para vocês. Vocês aceitam uma empresa que trata mal as pessoas, que discrimina as pessoas, que não tem um compromisso com o país? Me responde. Nada, não aceita mais isso. Há uns 5 anos atrás a gente aceitava, agora nem queria saber. Hoje a gente quer pagar barato, quer receber, mas a gente quer que a empresa tenha compromisso também. Então, é o consumidor que a pandemia fez acelerar a mudança. Estão entendendo o que eu estou falando? E quem manda no mercado é o consumidor. É o consumidor. É o consumidor. Eu adoro vender. Porque se eu não vender, ninguém paga nada. O carro que eu estou, o avião que eu estou, concorda ou não? Quem paga é a venda é o combustível. Aliás, vocês baixam o aplicativo de Magazine. Doutora, me permite comentar, né? Até porque hoje o ESG está na moda, entre aspas, porque também o investidor das empresas de capital agora também está preocupado com esse Está preocupado, porque senão o consumidor não vai comprar, meu filho. Claro. No caso do consumidor, vocês entenderam? Agora, em 2011, professor, eu entrei na Bolsa. Eu sou muito teimosa. Eu ia fazer roadshow, eu falava de melhores empresas, de propósito, de igualdade, tudo. Saía de lá, eles até me escutavam, porque eu não sou ruim de comunicação e sou a Luísa também. Mas eu saía de lá, falava para o presidente da nossa empresa e para o CFO, não vai dar um EBITDA a mais, não vai dar $1 a mais, não vai dar R$1 a mais, mas eu vou continuar falando. O que eu não esperava, gente, eu sou convidada hoje para falar para investidores. Vocês estão entendendo? A Bolsa me manda um questionário hoje para perguntar se eu tenho mulher no conselho. Eu lutei tanto, eu sou a favor de cota, pode vocês achar ruim. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Tem gente que está bravo comigo, mas eu sempre fui a favor. Nós tivemos todo 400 anos de escravidão. Deixou marcas terríveis dentro de nós. As pessoas não tivemos abolição, foi jogada na rua sem dinheiro, sem casa, sem emprego e sem escola. O seu preço que nós pagamos no final é o segundo país que mais teve tempo de escravidão. É o país que mais trouxe negros sem querer vir para cá. Então, assim, nós temos um risco muito grande. Então, a gente tem que entender que nós temos uma história, que nós temos que assumir essa história. Nós não podemos deixar essa história para fora. Então, assim, é isso que as pessoas começaram a tomar consciência e buscar seus direitos. E aí veio os investidores e falaram, se eu não investir, o povo não vai comprar, eu não vou ter lucro naquela empresa. Então, o mercado financeiro é esperto demais, viu, gente? Não menospreza, não. Mas eu vou mesclar aqui. Então, tem 2 perguntas. Marcelo, e também da Alice e do Carlos Elias. As perguntas, eu vou mesclar com uma outra. Qual foi o momento que a empresa decidiu que era importante se aventurar no digital? E qual que é o diferencial de uma empresa deve ter para conseguir sobreviver a tantos altos e baixos no Brasil? E aí vou colocar aqui, em especial hoje, por exemplo, no Brasil, qual que é a importância que a senhora vê de uma taxa de juros tão alta que a gente tem para a gente poder colocar a população para consumir? Um país pobre, né, como o nosso, ele vive de 2 coisas. Ele vive da renda e do crédito. Olha, as pessoas não podem comprar nada muito à vista. Casa, carro, televisão, os seus confortos. Então, ele vive de 2 coisas. Quando você... Da onde vem a renda nossa? Do emprego. Concorda ou não? Por exemplo, pós-pandemia, os Estados Unidos jogou $2.000 durante 8 meses no bolso do povo, tá? Para poder. E assim mesmo ainda teve inflação e recessão. Então, assim, você teve uma queda de emprego grande, quando tem queda de preço, você tira a renda do consumidor. Se você tem uma taxa de juros alta, você tira o crédito do consumidor, concorda? E aí vive um ano recessivo, como viveu o ano passado. Certo? Então, é muito difícil. Eu sou a empresária de crise. Eu assumi, o Collor tirou dinheiro da economia. Os jovens não lembram, mas os mais velhos lembram. Só para vocês saberem, imagina, empresa, pessoa física, ficou com 50 cruzeiros só no banco. O resto foi tudo confiscado. Eu morava no interior, quando eu cheguei aqui em São Paulo, no Oscar Freire, na Avenida Prestes, tinha caído numa bomba, não tinha nem carro na rua.
Você espirrava lá fora, o Brasil ia para o TI. Eu lembro que tinha uma crise de energia e a gente ia lançar forno de micro-ondas naquele sol amanhã, que representava 17% de venda nossa. À noite, as TV falavam assim, não compre forno de micro-ondas, porque ela tem gasta muita energia. Agora não gasta, não, estou falando no começo, viu, gente? Não compre forno de micro-ondas. Você tinha duas coisas, xingar ou tomar alternativa. E naquela época a gente não tinha só uma emissora para tocar a fita. A gente era só no interior, tinha Rio Preto, a gente trocou para o cobertor e para o diretor, todo mundo ia fazer emissora, trocar fita. Vendemos 17 mil cobertores. Então, assim, você tem que transformar a crise em muito trabalho. Foi um ano que a gente trabalhou muito mais quando você está com crise. Por outro lado, você tem muita oportunidade também. Então, assim, é muito difícil, gente. Eu tenho um quadro que eu mostro todas as crises que eu já vivi até agora. Agora, a gente fazia uns 5 anos que não tinha nenhum problema de crise, estava tudo bem. Agora, esse ano passado foi difícil. E, por acaso, meu filho é o presidente da empresa. Hoje eu não fiz ele para isso. Só acho que ele bati no computador e saiu, mas eu tive outros presidentes antes dele, e ele nunca tinha vivido crise. E eu tinha que falar, isso passa. Isso passa, porque vocês jovens que não viveram crise, né, como a gente já viveu, não sabem que isso passa. Mas exige muito trabalho, muita determinação e muito mais dedicação para aquilo que você está fazendo. Mas também você pega coisa que você não devia, você estava rever tudo e ter a capacidade de rever o que você está fazendo. Mas eu preferi um Brasil sem muita crise, confesso a vocês. O juro é alto e precisa baixar. Precisa baixar. É um juro, aí vem os economistas falando aquelas palavras difíceis lá, mas precisa baixar. Não tem razão de ter um juro tão alto no meu modo de entender. Meus colegas, mas porque não dá, gente, viver com esse juro não dá. São poucas as pessoas que estão ganhando e outras não estão ganhando. Eu acho que precisa baixar o juro. Sabe? Agora, não vamos mexer no déficit público, não vamos gastar mais do que ganha, mas não é subir no juro que a gente vai conseguir fazer isso. Não deu certo até agora, sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce. Concorda? Não. Temos que mudar essas premissas. Passar a palavra para a professora Maria, para a Larissa, vou pedir para o professor tocar aqui organizando, se tiverem as perguntas aí, a perimetral e o pessoal no Bueno também, se quiser já ir se organizando aí no microfone para poder fazer a pergunta a hora que eu for abrir. Tem mais uma pergunta aqui no chat que apareceu do Daniel, né, que está conectado com tudo isso que a senhora está falando, é que quais são as expectativas e os desafios que agora, né, passado esse ano de crise, grandes enfrentamentos que deve se ter, a senhora estava falando ainda há pouco, né, que em 95 estava lá o Magazine Luiza preocupado com a auditoria, né, mas qual que é o novo desafio para continuar crescendo nesse mercado digital? As lojas físicas são importantes, mas o mercado digital, como a senhora vê, quais são esses desafios? O mercado digital, gente, ele vem para ficar. Não tem como. A pessoa chega na loja física, ela já foi no digital para ver o preço, ou o filho foi, ou o irmão foi, concorda? Não. Ela não chega mais. Se ela vai comprar um produto, ela não vai ver o manual de instrução do produto. Ela vai ver o que o povo está falando do produto. Certo? Então, o digital é uma realidade. Ele é uma cultura. Ele, né? Agora, a gente sempre acreditou na multicanalidade. Você vai no físico, você tem... O Rio de Janeiro é uma grande experiência nossa disso. A gente custou entrar com loja física no Rio de Janeiro. E era o nosso maior mercado depois de São Paulo do digital. Porque minha tia, quando ela viajava muito, ela tem muito medo de assalto, de matar os funcionários. Então, ela falava, enquanto eu for viva, vocês não entram no Rio. Porque o Rio tem uma fama, coitado, que não é verdade. E aí, agora, nós demos outra piada nela, né? E entramos 1 ano e meio atrás, contamos, mas ela não tem Alzheimer, mas tem muito esperta, mas ela tem um desgaste de memória. A gente falou, olha, o Rio melhorou, nós entramos no Rio e tal. E a gente começou a vender muito mais no digital depois que nós entramos nas lojas físicas. Entendeu o que eu estou falando? Da segurança, as pessoas sabem que pode procurar. Então, a gente queria... O que é a multicanalidade? É estar onde o cliente quer. Se ele quer ir numa loja, ele vai, mas a loja tem que ser digital.
Ele não pode chegar lá e o vendedor levar 10 horas para fazer uma venda, levar não sei quanto tempo, não poder consultar uma coisa. Nossos montadores, gente, nós temos 4 laboratórios digital. Nossos montadores já há mais de 3 anos não tem segundo grau completo, eles já vão na casa de vocês no mobile. Ele já marca se foi, se não foi, se vocês estão bem servidos. Os nossos carreteiros já andam no mobile. Então, o digital é uma cultura. Eu conto uma história que vocês entendem muito o que é eletrônico e o que é digital. Eu abro minhas redes sociais, eu não sei se vocês sabem, para o cliente reclamar. Ele reclama mesmo. Eu te admiro muito, mas você cresceu e se perdeu, se o meu produto não chegou, meu dinheiro não devolveu. Eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. Eu não tiro ninguém, eu tenho uma equipe atrás de mim, e eu leio e tenho uma pesquisa, porque eu fiquei muito tempo no balcão. De repente, você vai para uma sala de escritório chique, e você vira numa bolha. Eu não queria viver nessa bolha, porque eu fiquei. Então, eu tenho um feedback. Tem para a equipe de base também. Eu tenho um disco que nós temos 5 negociáveis. Eles me contam tudo, eu sei tudo negociáveis que acontece. E ninguém fica me atormentando o tempo inteiro. Então, assim, o cliente me reclamava, falava, Luísa, eu vou na tua loja, eu compro muito rápido, mas eu levo meia hora para fazer o crediário. Aí eu chamava o meu pessoal de tecnologia antes do digital. Falava, gente, o cliente está reclamando. Se eles melhoravam, professor, 5 minutos. Hoje, com o digital, o vendedor recebe, passa o cartão, não sei se vocês estão entendendo, em 4 minutos. Vocês entenderam que o digital ele é uma coisa, ele veio para poder simplificar a vida. Então, assim, com toda uma equipe de técnica, você sabe como que aquela sala de tecnologia, aqueles comprões lá que faziam um sistema, daqui 8 meses sai. Vai mudar uma coisa na empresa, daí 6 meses sai. Eu chamava eles, melhorava 5 minutos. Hoje o vendedor faz tudo. Ah, perdeu o emprego? Não. O que saiu foi para... Hoje nós temos um mini centro de distribuição em todas as lojas, porque eles têm que entregar produto de quem vendeu na internet. Mudou a função. Agora, aquele que ficou preso só na função antiga, analista de sistema. Não tem analista de sistema mais. OM. Não existe OM mais. O que ficou preso não foi para frente mesmo. Então, assim, o digital nasceu para isso. Ele nasceu para trazer velocidade, simplicidade, que não é... Essa parece no nosso meio pecado. Simplicidade não é simplismo. Simplicidade é você fazer as coisas que vêm de encontro com aquilo que precisa você fazer de uma forma mais rápida, mais fácil e mais simples para fazer. Nosso país, por que ele é muito burocrático? Eles estão mexendo com reforma aí. Se fizesse a reforma burocrática do país, não ia afetar ninguém, nós íamos ganhar 10%. Vocês já perceberam? Tem pronto, gente, um documento que substitui todos os outros documentos nossos. Um só. Não precisa ter 10. Vocês vão assinar uma coisa, vocês assinam 10 papéis. Hoje tem que ser tudo digital. Olha o poupa-tempo, olha isso. O país perde, tem área de imóvel, ela perde 10% com a digital. Aliás, esse dia nós estávamos com 120 advogados que vêm de todo lugar, vocês tomam cuidado. Porque se o Brasil se burocratizar, vocês vão perder serviço. Então, tem que estar estratégico, tem que ajudar a vender, tem que ajudar a pensar, não fica só no operacional, não. Porque é verdade, os Estados Unidos têm uma empresa muito maior que a nossa, tem 10 advogados trabalhistas, a gente tem que ter 80 pelo Brasil. Concorda ou não? Então, se isso desburocratizar, vai ter que ter outro serviço, porque não ser só ser advogado trabalhista de burocracia, porque é uma burocracia danada. Essa nova lei ajudou, melhorou muito, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então, eu falo, se eles pegarem, tem assim, a FIF já fez um projeto que chama Simplifique Já. Se pusesse isso, ganhava 10% do custo e não ia mexer com nada, por enquanto, faz reforma tributária, o ICM não vem, isso não vem, faz 30 anos que eu estudo reforma tributária, quando ele fala, gente, vamos fazer acontecer, porque ficar estudando só não resolve, não. Então, assim, porque é 30 anos, e a pandemia trouxe uma coisa, gente, que é para já. Não existe gerúndio pós-pandemia. Estou fazendo, estou pensando, estou indo. É para já. Nós lançamos na empresa o É para já. Eu tenho um filminho aqui que explica muito o que é para já. É uma menina de Ribeirão Preto. Dá para pôr?
Mas se demorar, eu não vou conversar. Então, tá bom, mais alguma pergunta? Agora mesmo eu ponho o menininho. Me chamaram na escola que queria digitalizar, me chamou à noite para dar uma palestra. Mas pode ir falando, perguntando você. Já vai colocar isso. É simples, gente, mas explica muito o já, entendeu? Na empresa, a gente não começa com gerúndio, não, a gente fala, é para já. Deixa eu fazer, porque eu sei que até ele achar lá demora, eu já percebi. Oi, pessoal. Eu sou a Maria Vitória Lopes, sou aluna do Pequeno Príncipe. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos do colégio por terem proporcionado para nós, alunos, a oportunidade de termos assistido a palestra da Luiz Helena Trajano. Eu gostaria também de agradecer a você, Luiz Helena, porque aquele dia foi um dia inesquecível, uma palestra inesquecível. Naquele dia, eu fiz uma pergunta a você, essa daqui, e você me respondeu isso. Eu queria te perguntar, queria que você, se você pudesse me falar alguns conselhos, alguns pontos que são importantes para que um dia, que eu deveria pensar nesses pontos para que um dia esse projeto possa vir a acontecer. Bom, primeiro eu não vou te dar nenhum conselho, eu vou falar, faça semana que vem. Começa a fazer, sem compromisso de nada. Pega 2, 3 pessoas e começa fazendo. Vitória, você só vai aprender fazendo. Sabe, a Amazon, a Alibaba, essas empresas que valem milhões de dinheiro, sabe? Elas começaram fazendo. Eu queria agradecer também pelo incentivo que você me deu. E eu comecei, junto com a minha avó, que é a professora, a gente começou o meu projeto voltado para a educação, começando com crianças de 5, 6 anos, na alfabetização, mas vamos introduzir a matemática, o inglês, ajudando as crianças que ficaram defasadas nessa pandemia na escola por causa do ensino online e à distância. E eu queria agradecer muito pelo seu incentivo, porque foi muito importante para mim, para eu começar, e eu comecei. E eu queria agradecer muito. E eu gostaria de oferecer a nossa ajuda ao colégio, se tiver algum aluno do colégio que esteja precisando do nosso apoio, nós adoraríamos recebê-los e ajudar. E também gostaria de oferecer o nosso apoio aos funcionários do Magazine Luiza que tenham filhos nessa faixa etária de 5 a 8 anos, daqui de Ribeirão Preto. E vamos tentar formar uma turminha, se tiverem interessados, e entrem em contato comigo, por favor. Nós ficaríamos muito felizes de recebê-los. E eu gostaria de frisar também que é um projeto social, os alunos não precisam pagar e os professores também não são remunerados. Muito obrigada e um beijão. Entendeu? Ela envolveu a avó. Olha a alegria dessa avó. E ela ofereceu para o funcionário do Magazine Luiza. Então, é uma coisa que foi acima do... Então, começa fazendo. Para já é isso. Faz, errou, rediretor, acertou, multiplica, fica nesse gerúndio, estou fazendo. Gente, quanto tempo vocês sabem que a educação no Brasil é um problema? Não, me responde. Na idade de vocês tomaram noção. Eu estou num grupo, eles começam a falar, falo, gente, nós já temos um diagnóstico, vamos fazer? Concorda ou não? Já tem um diagnóstico. É tudo diagnóstico, pensando. Quando a gente vai pôr na prática, a gente apoia muito, tem que mudar, tem que fazer. Mas esse filme é uma graça, não é para já, né? Professora Marina, falar. Olha, eu tinha algumas perguntas, e agora são muitas, professor Tiago, e a partir do que a Luísa compartilhou aqui com a gente, outras tantas, mas eu vou tentar ser muito sucinta e talvez perguntar duas coisas que nossos alunos, certamente, nesse início de semestre, gostariam muito de saber, vindo de uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela Forbes, né? A empresária brasileira mais reconhecida, sem sombra de dúvidas. Que hoje um aluno que está começando o curso, ou que está fazendo mestrado, ou que está
fazendo doutorado, deve pensar em termos de habilidades que o profissional de hoje, nesse mundo multiconectado, né, em que a gente tem essa multicanalidade, quais são as habilidades mais importantes? Onde ele deve focar ou o que ele deve fazer? Né? É muito difícil, eu não gosto de dar receita, né? Mas vou tentar colocar. Primeiro, entender bem, vocês exigem do advogado que ele conheça as leis, que ele conheça a Constituição e que ele estude a parte técnica, concordam comigo ou não? É um dos cursos que mais exige, diferente de administração, que não exige tanto, que você tenha tanto estudo e conheça tanto. A Constituição era muito importante, né? O advogado tem que conhecer a Constituição do país, tem que conhecer as leis, então existe a parte de estudo. Mas uma coisa que é muito importante é a empatia que vocês vão ter. A pessoa que não tem empatia, não adianta ela ter muito nível intelectual. É que não consegue. O que é empatia? É quando eu troco de papel do outro no mundo do outro. Seja o seu cliente, seja o seu empregador, seja a sua família. E a empatia é muito importante. A interação é muito importante. Então, assim, vocês inventariam uma palestra de uma aula de 1h30 para o professor ficar falando aqui na cabeça dele? Tem didática, tem nada? Não aguenta mais. Então, assim, por isso que a Roberta sugere que seja uma coisa de interação, de pergunta. Então, a parte intelectual é muito importante, não adianta fugir dela. Tem que ser, e tem que estudar, e tem que ter nota para fazer, e tem que estudar sempre. Eu acho que é uma coisa muito importante. Ficar atenta também ao que passa no mercado é muito importante. E hoje, eu sei tudo de moda, eu sei tudo de maquiagem. Eu viajei com 2 funcionárias do Magazine, 2 compradoras, que foi para a Alemanha comigo, e lá é muita gente, você não convive com todo mundo. Elas achavam que eu tinha um personal, uma maquiadora e uma cabeleireira. Eu fico na internet aprendendo, eu me maqueio, eu me penteio, eu fico vendo como faz, sair uma maquiagem nova. É ser informada também. Os outros acham que eu tenho uma maquiadora de manhã, nossa, ela chega com o cabelo arrumadinho, mas eu não tenho, eu fico aprendendo para ter. E ela fala, nossa, eu achei que você ia fazer uma personal. É um sonho, né? Você tentando assim. Porque eu sou muito curiosa para aprender. Eu acho que a capacidade de aprender é uma coisa eterna. Eterna. Eu fui para Dubai, eu estava contando para eles. Eu vi um prédio lá que eles fazem de 1 ano e meio. Resolvi fazer uma reforma na minha casa, na minha fazenda da represa. Falei, eu quero fazer em 95 dias. O engenheiro falava, imagina, isso é coisa de 8 meses. Eu vou fazer em 95 dias. Chegava lá para todo mundo começar, eu fui para Dubai, deixa eu te falar. Lá quando eu fiquei mudando. Aí o chefe dos engenheiros nosso falou assim, segunda opção. Eu falo, eu sou mulher de segunda opção, não, é só uma. Chovia, lá tem, ela sabe onde que é. Lá tem barro, tem tudo. Dia 23 eu inaugurei, com tudo. Mas agora, aí queimou a loja nossa em Fortaleza. O engenheiro lavava 4 meses. Agora, em 1 mês, fizeram a loja nova. Assim, eu fui aprendendo com eles também, mas tendo a coragem de mudar paradigma. De mudar que você é capaz. Se Dubai vai, por que eu não posso fazer? Dubai fez uma cidade da areia em 30 anos, gente. Tem tudo lá. Tudo lá. Tudo lá. Bom, excelente. E pensando, né, na frase que foi dita agora à noite, somos todos políticos, que é uma frase extremamente importante e real, né? De que maneira o Grupo Mulheres do Brasil, que começou com 40 mulheres, 50, e hoje tem 4 mil, Não, consegue 110 mil mulheres. 110 mil? Então, Todo pelo que eu vi, está desatualizado, a internet está desatualizada. Não, não dá, não. É 40 mil. Não, 40, então, eu vou olhar. 110 mil. Né? De que maneira 112 mil. consegue fazer essa Eu diferença? sempre acreditei, o que é ser político? É você ajudar o país. Políticas públicas que mudam o país, concordam comigo ou não? E a gente não sabe nem as leis que passam no Senado, nem que passam no deputado, a gente vive metendo pau. Não, também esse povo. Eu sempre acreditei que a sociedade civil organizada, acreditei não, a história mostra que a sociedade civil organizada, ela é muito forte. E aí, por acaso, a gente começou de mulheres, que não é nada contra os homens, mas é a favor da mulher. Mas eu tinha muita certeza que a gente tinha que ser um grupo super diverso, e não podia ser um grupo que não trazia mulher de periferia,
porque 70% da nossa população é de periferia, e que tinha que não inventar roda e fazer acontecer. É para já. Nós começamos com 40, quando a gente foi chamar Grupo Mulheres do Brasil, a gente foi na internet, a imagem que tinha de Mulheres do Brasil era samba, mulher pelada, não sei o que tem. Hoje, se vocês entrar Mulheres do Brasil, já tem outra concepção. Hoje nós estamos em todo o continente, em todas as cidades. Nós somos totalmente apartidários. Imagina que nós temos hoje mais de 40 mil mulheres conectadas nessa época dessa divisão que teve. Nós não tivemos, enquanto nós estamos, enquanto mulheres do Brasil, nós não podemos tomar um partido político. Nas suas redes sociais, você faz o que você quiser. Nós tiramos uma mulher das redes sociais nesses 2 anos terríveis, certo? E a gente tem os negociados. É proibido você usar em benefício próprio, você tem que usar para o Brasil, é proibido inventar roda, é proibido você ser partidária. Você tem que ter o Brasil como partidário. Então, por exemplo, o governo anterior, eu fui muito a favor do 5G que eles colocaram. O Fábio colocou 5G. Eu saí defendendo o 5G, apesar de eu levar que eu era esquerda, direita lá, mas eu saí defendendo o 5G, porque é uma coisa boa para o Brasil. Por que eu não vou defender o 5G? Como eu sou a favor da Bolsa, gente, eu vou para o sertão há 10 anos. Vocês não sabem o que é passar fome. Vocês não sabem o que não for dormir porque não tem água. Para ir na primeira cidade leva 5 quilômetros. Essa é a realidade do sertão brasileiro. Essa é a realidade. Quando eu entrei no Nordeste, a maioria das pessoas que estavam trabalhando conosco viveu tudo isso. Foi para cidades trabalhar de doméstica, não ganhando nada para ter a casa para morar, poder mudar de vida. Então, é não aceitar isso, não é que é não aceitar, é lutar para mudar isso. É isso que eu acho que é a sociedade civil. E por isso o Grupo Mulheres do Brasil, nós temos 22 causas. 22. A gente não inventa a roda. Nós agora trouxemos, não existe nenhum perda pior do que a violência para a mulher. Eu achava que ela não estava perto da gente, apesar de participar. Foi o primeiro movimento que nós perdemos. Até que nós perdemos uma gerente de Campinas, 37 anos, 17 anos de carreira, e foi morta pelo companheiro canivetada, um filho que estava do lado. Eu fiquei muito mal de não ter levado isso, que a gente tem uma TV Luiza ao vivo, e entramos numa causa bem forte. O Magazine Luiza hoje, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, nós vamos meter, os homens falam isso. E a gente tinha um objetivo, fazer falar nisso, porque eu nunca vi um perda-perda. A família do homem sai perdendo, o homem ou ele vai preso ou ele se mata, a mãe da pessoa fica mal pro resto da vida, tem que pegar o filho, e o filho é terapia o resto da vida. Então, ninguém sai ganhando isso. O marido que acha que está errado, tira o filho, não dá pensão, mas não mate a companheira, porque ele acaba com tudo que está perto. E a gente pegou essa causa, Mulheres do Brasil, falou, nós vamos fazer os canais de TV, tudo falar nisso. Vocês já perceberam que todo mundo fala nisso? É a força de um grupo, não é da Luiza Helena. É um grupo unido, porque num país democrático, qualquer político quer escutar o Grupo Mulheres do Brasil, concordam ou não? Com 110 mil mulheres em todo lugar do mundo. Você vai para a Alemanha, tem mulher brasileira. Você vai para outro lugar, tem mulher brasileira. Você vai... Então, assim, tem mulheres trabalhando pelo país, trabalhando pela coisa. Então, a violência foi uma das causas, igualdade racial foi outra que nós pegamos. Eu achava que eu não era racista de jeito nenhum, porque eu fui criada numa família que não era. Até eu descobri que eu tinha um racismo estrutural, porque no meu aniversário não tinha negros. Mulheres do Brasil, a gente vê tudo isso, e hoje a gente tem milhões de negros convivendo no meu aniversário, na minha casa, nos meus amigos. Vocês estão entendendo? Então, assim, Mulheres do Brasil trouxe causas muito boas para cá. A gente não inventa a roda, a gente junta com os outros institutos que já trabalham violência, que trabalham igualdade, que trabalham isso. Eu convido as mulheres, as pessoas, Grupo Mulheres do Brasil.org.br, não paga nada, tem empreendedorismo, tem tudo que você tem. Se quiser trabalhar na área de direito, tem a área de direito. Nós temos 23 causas e estamos no mundo inteiro, em tudo quanto é lugar. É a força de um grupo que vai... Então, também fazer política pública sozinha é mais difícil. Eu exijo que você tenha força
para entrar nisso. Então, te respondendo isso. Professor Tiago, Obrigada. eu posso pedir, se der tempo, a dona Luísa mencionou a questão das cotas, né? E ela comentou com a gente um vídeo dos Eu funcionários. vou deixar. Não sei se é possível. Mas eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Tá bom, vamos ter mais perguntas aqui. Aqui ninguém fez pergunta. Para o professor Docasco organizar aí na perimetral, com os alunos, as perguntas, já dá um jeito aí, a gente abre o microfone para vocês poderem fazer as perguntas. É bom que a gente interage. Pode, então, acho que Larissa. Bom, Luizinha, de tudo que você... Oi. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a doutora Luísa Leal, presidente do Magazine Luiza, o senhor Gustavo Cardoso, para nós é uma honra e satisfação. Nós temos algumas perguntas de alguns alunos aqui, começando com a Priscila Dutra, do 8º período. Como você conseguiu se esquivar dessa polarização e manter os negócios com as crises políticas e também a pandemia? Da polarização. Gente, eu não me esquivei, eu fui meme para chuchu aí. Meme para chuchu. E eu, assim, eu fico muito... Eu procuro não entrar muito nos memes. Eu falo, eu não sou isso, eu não mereço isso, como também eu fui para uma feira agora, eu fui parada de minuto em minuto por brasileiros do Brasil inteiro, para tirar fotos para dizer que eu te admiro. Não tem unanimidade. Vai ter. Se você se expõe a fazer uma coisa, a se expor para ajudar uma causa ou para fazer uma causa, você vai ser criticado. Certo? Agora, lógico que tem hora que dói muito. O único meme bom foi quando a gente comprou o Netshoes, que falou, ela estava experimentando um tênis e resolveu comprar Netshoes. Se inventaram coisas, fizeram coisas. Então, assim, é muita coisa. Mas eu sempre acredito que eu sou, as pessoas que convivem comigo sabem o que eu sou. Tá certo? Eu sou uma brasileira que luta pelo Brasil, que erra e acerta, mas que estou lutando e continuando lutando, e que gera muito emprego, e que trata as pessoas de igual para igual, e que erra, que acerta, que peço desculpa. E que, não, então, assim, é difícil, é preferível não ter. Tem hora que eu falava, para que eu fui inventar tudo isso, eu vou ficar quietinha, só curtir meus netos que moram fora, mas eu não aguento nem uma semana, daí um pouco eu estou... Mas tem dia que eu falo também, Então, Gustavo, por gentileza, coloca no chat que eu faço a leitura aqui, então, das perguntas físicas daí, vocês estão falando de áudio. Enquanto isso, eu vou passar aqui para a Larissa, rapidamente fazer a pergunta dela, e depois vou aqui também colocar as perguntas da Gabriela e da Thalita. Bom, Lizinha, a sua fala, e a gente percebe muito todas as vezes que nós te escutamos, a sua preocupação exatamente com essas políticas sociais. E quem conhece os seus colaboradores do Magazine Luiza, e eu conheço, principalmente os seus funcionários, a gente sabe o quanto eles te admiram e te respeitam. Você acha que isso tem uma ligação, primeiro, com uma forma igual e justa, como você realmente trata todos dentro não só dentro da empresa, né, mas a qualquer pessoa com quem você tenha contato, ou também pelo fato de que você começou a sua vida como uma vendedora e tem essa paixão pelo varejo, então aqueles que trabalham com você se espelham na sua figura, na sua história de vida, no seu crescimento pessoal, do qual você realmente não é da boca para fora quando fala que não deixou as suas origens para trás, você não deixou de onde você começou. Ou seriam os dois, né? Acho, Larissa, assim, vocês estão me ouvindo aqui hoje. Se vocês chegarem numa loja do Magazine, vocês vão perguntar, e a Luiza Helena? Ou não vão? É a pergunta que mais... Vocês veem a Luiza Helena? É a pergunta que mais fala para o pessoal. O pessoal lá de Cata, que é a cidade dela,
perto da minha fazenda, pergunto para o pessoal que trabalha lá, o que eles têm lá na Come? Ou ela come mais fácil do que eu, porque nós, funcionários, não comemos creme de leite, eu não como frango caipira. Mas você vê ela, gente, eu trabalho para ela. Então, você vira um pouco instituição. E aí você aprende a lidar até que as pessoas te vejam e vejam que você é fisicamente. Agora, eu acho assim, o mais prega é o exemplo. Se vocês forem para qualquer loja e perguntar o que eu estou falando aqui para os funcionários, eles não vão falar, ela é perfeita, mas eles vão falar, ela é isso, ela responde meu e-mail, ela luta por nós, tá entendendo? Porque é um exemplo, não tem jeito de ser. Por isso que eu não tenho medo de me expor, porque eu sei que não vai me mitificar, porque eu detesto falar ela é perfeita, né? Mas vai falar a verdade que eu estou falando aqui. Certo? Em qualquer loja que vocês forem, em qualquer lugar que vocês conviverem, das pessoas comigo. Então, assim, é um exemplo, né? Eu acho que eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Certo? Eu não gosto. Agora que Mulheres do Brasil já vai fazer. Mulheres do Brasil vai fazer 8, 10 anos. Ficou mais conhecido daqui 3, 4 anos depois que a gente fez as coisas. Eu não gosto de contar o que vai fazer, o que não vai. Eu acho que tem que dar o exemplo. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês são coisas que aconteceram, que foi feito. Eu não vou falar, eu vou fazer. Eu conto histórias do que já fizemos. Acho que é isso. Então, o exemplo ajuda muito. Agora, eu ser apaixonada por tudo que eu faço também ajuda, né? Porque, assim, eu não tenho vergonha de ser vendedora, eu não tenho vergonha de falar que eu nasci. Então, isso ajuda também, porque, assim, gente, mas o que a gente vale a não ser isso? Me responde. Dá um câncer numa pessoa, você pode ter o dinheiro que for, você não melhora ele. O que sobra é seu propósito. Não estou falando de ter dinheiro, não é bom, não é isso que eu estou falando, não, gente. Mas o que sobra. Eu tenho muitos amigos meus que venderam a empresa, estão muito ricos e estão à base de depressivo. Porque perdeu a sua razão. Eu não, eu tenho tanta coisa para fazer que não tem nem jeito de eu ter, nem de tossir, nem para fio do trabalho. Onde você vai? Não precisa me perguntar que eu tenho amigo, eu tenho outra coisa, se tiver disponível. Assim, eu tenho um propósito de vida. Muitas das minhas amigas têm propósito. Muitos dos meus amigos também têm propósito. Então, o dinheiro é bom, mas chega num ponto que ele não compra tudo que você quer. Ele não compra a vida. E não sei se os mais velhos chegam num ponto, você não quer ter muita roupa, você não quer ter muita coisa. Eu falo para minha filha, podendo, vocês ganhando, compra. Porque depois de uma certa idade, a gente nem quer ter muita coisa, a gente quer ter menos, é verdade, não é? A gente quer ter coisa bonitinha, mas não quer ter um excesso de coisa. Coisa que a gente queria ter quando a gente era mais nova, né? Então, aproveita. Obrigado. Mas vou perguntar aí, Max, no Bueno, tem alguma pergunta? Tiago, o pessoal tá tímido daqui, viu? É? Tá bom, então. Qualquer coisa você me sinaliza com a mão aí depois. Pode deixar. Deixa eu dar um conselho aí para timidez. Eu era super tímida. Não é bom para o profissional. Se arrisca. Se arrisca. E aí, não tem o que é certo nem errado. Muito bem. Então, vou pedir para a professora Thalita. A professora Thalita pode levantar e fazer a pergunta, que aqui o pessoal consegue te ver e te ouvir. Luísa, boa noite, que honra, é tão gostoso ouvi-la tão de pertinho, assim. Não, acho que se não der o microfone... Não, dá sim. Mas Dá. boa Noite, gente, estou babando aqui, nem falei um oizinho aqui para trás, né? Mas é justificável, né? Todo mundo compreende. Na realidade, eu gostaria muito de fazer uma pergunta e pedir uma ajuda. A pergunta é muito mais para que você possa me ajudar com esse pedido. Eu sou estudante do direito tributário há quase 20 anos e professora de direito tributário da FADISP. Só que eu sofro de um problema muito grande. Os alunos chegam para o direito tributário no penúltimo ano da faculdade com um trauma do direito tributário. Já não querem mais assim. Eles vêm para aulas que por uma certa obrigação, né, gente? Então, e a gente vive um momento muito difícil, né? Talvez, com o passar do tempo, tenha piorado a nossa tributação. Me ajuda a estimular os estudantes a gostarem, a olharem para o direito tributário. Eu acho que você devia falar para eles, analisar o daqui e fazer proposta, porque vai mudar. Vai mudar. Esse ano vai mudar. Vai ter mudança na área tributária.
Então, leva eles a fazer propostas. O que eles acham que deva mudar, como que deve, e aí eles não ficam decorando aquilo que já vai existir mais. Tá certo? E eles se sentem mais protagonistas. E se você fizer, eu indico os comitês que estão mexendo com os deputados. Conversa começou a melhorar. Também fazem chegar com diante. E leva eles a montar grupo para fazer proposta. Eles têm que estudar o que existe para fazer proposta do que vai existir. A pessoa, quando ela cria, ela é muito melhor do que ela se decora. E aí eu prometo para você que tem muitos comitês aí, do Bernardo Acrid, todo mundo fala, olha, uma escola fez e te mandou isso aqui. Prometo entregar para o povo que está mexendo. Em nome de Luísa Trajano? Hein? Em nome de Luísa Trajano? Não, em nome de vocês. Mas viu, Luísa Trajano? A gente recebe uma outro... ponte só. Mas é uma ponte maravilhosa. Muito obrigada. Entendeu? Vocês entenderam o que eu falei? Porque estudar coisa que sabe que vai mudar, que é a coisa maçante, mas se eu estudo sabendo que eu vou ajudar o país a desburocratizar, a melhorar, estuda. O imposto deve ser só na ponta. O imposto tem várias propostas de imposto. Qual que você acha? Pega as 2, 3 propostas e coloca na mesa para eles. Aí você leva eles a pensar diferente, porque estudar só que não está lá. Tem 2, 3 propostas muito sérias. Hoje vai uma do Bernardo aqui, outra da outra. O Flávio Rocha tem uma demanda. Estuda essas e põe eles para eles estudarem. Vocês concordam comigo ou não? Que é muito mais criativo. Obrigada pela pergunta. Eu fiquei pensando só na hora que você me perguntou. Obrigada a você. Vou passar a palavra, então, vou terminar essa parte das perguntas com a pergunta que vai ter aqui, que eu vou fazer da Letícia do sexto período, da professora Gabriela Bacarin, depois do Anderson, que é nosso aluno. A Letícia do sexto período, lá da Unialca, em Goiânia, está perguntando para a senhora o que a senhora acha que foi essencial para a expansão das lojas no Brasil, tanto física e a fama da própria marca. Qual que é a relação entre, parece, a pergunta é se a relação da fama da própria marca naturalmente fez crescer a quantidade de lojas físicas ou se teve alguma coisa que organizou a expansão. A Letícia. Letícia, são as 2 coisas, né? Eu acho que a marca ajuda, mas quando a gente começou em Franca, quando a gente chegava na cidade, a marca não era conhecida, eu tinha que fazer a marca. Mas que surja também os estudos técnicos, para onde que vai, qual que vai. A gente olhava muito a emissora de TV que pegava aquela cidade, habitantes. Nós criamos uma loja eletrônica em 91 para cidades pequenas. Cássia tem uma loja eletrônica em 92. O Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Não tinha nem internet, nem cibernética, nem Facebook, nem nada. E nós colocamos em Cássia, que é uma cidade de 15 mil habitantes, que é a terra dela, é onde o povo gosta de zoiar e tocar. O mineiro gosta de... Uma loja que não tinha produto. Todo mundo apostava que não ia dar certo. E hoje a loja é um segundo case em Harvard. Já nós temos 200 lojas dessas. E ir aprendendo, fazendo, e errando, e acertando. Então, as 2 coisas. Aquela cidade não dava para ter uma loja de 3 mil metros ou de 2 mil metros. Então, a gente criou uma loja menor, que não tinha produto, e a gente falava, traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Eu nem sabia que ia acontecer em 2000. Eu sabia que era uma loja diferente, né? Todo mundo criticava, vai dar certo. Realmente, o começo é muito difícil quando você cria uma coisa nova. E hoje nós somos dessa loja, a única invenção do varejo no mundo foi essa loja, e há 2 vezes fez em Harvard a própria loja de som. Então, vou colocar aqui agora, vou pedir, então, na sequência, a professora Gabriela e já fazem as perguntas. Vamos a produção. Pode? Boa noite, gente. Boa noite, Luísa. Assim, a gente está muito acostumado a ouvir que o Brasil, a gente tem uma carência enorme de direitos, né? De acesso a direitos. Isso é verdade. Só que às vezes a gente esquece, porque é tão trivial para a gente tem essa carência também é de consumo, né? Quando a senhora fala o consumo político que o brasileiro descobriu, assim, é nova essa experiência, porque o consumo
sempre foi, às vezes, muitas vezes, uma coisa inalcançável, né? O próprio consumo de sobrevivência não é uma experiência comum nas famílias. E aí, justamente, a minha pergunta é nesse sentido, tentando como que foi ver na prática o consumo como ferramenta de dignidade da pessoa, sabe? A gente esquece, mas muita gente não tinha linha branca até pouco tempo. Não tinha uma geladeira, não tinha ferro. Ô, Gabriela, assim, vou até levantar para responder, que você está terminando também. A gente tem visão de consumo onde as pessoas são consumistas e isso não é bom para a natureza, concorda? Não, não é bom para isso. Agora, a gente tem a outra visão de consumo que só 15% dos brasileiros têm máquina de lavar roupa automática. Então, assim, isso não é consumo, é um conforto para casa. Eu vou dar um número para vocês, vocês vão ficar muito assustados. O Brasil precisa construir, em 10 anos, 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social com países desenvolvidos. 20 milhões de casa própria. Você imagina isso, o que é para o país. Então, o consumo, como você colocou tão bem, quando ele vem para dar conforto, mas ainda está muito longe. Esses dias eu estava em Portugal dando uma palestra, mostrando o Brasil para Portugal. Eu tenho um gráfico que fala que 75% da população não tem panela elétrica, não tem coisa, não tem máquina de lavar. Nós temos, o Brasil é um país que as pessoas precisam vir para cá, porque nós temos 200 e tantos milhões de habitantes, não temos problema religioso, não temos problema de clima, e tem um povo que não sofreu guerra. Porque onde sofre guerra, as pessoas têm muito tristeza de consumir, porque sofreram muito, passaram fome. Então, o Brasil é um país para o mundo, e nós temos uma diversidade econômica, uma diversidade, o Sul dá uma coisa, o Nordeste dá outra, concorda ou não? E temos uma coisa que eu sinto muito, eu lutando muito para isso, eu não tenho nada de turismo, mas quem salvou Portugal, que tem 14 milhões de habitantes e recebe 20 milhões de turismo por ano, foi o turismo. A França recebe 90 milhões de turistas. Nós não estamos recebendo nem 6 milhões. Nós temos um país, o turismo, gente, eu não tenho nada de turismo, não estou fazendo propaganda para mim. Então, assim, o turismo, ele dá emprego para o que não teve oportunidade de estudar, que vai ser a camareira do hotel, que vai ser o garçom, que vai ser o táxi, tá certo? Como ele dá para o dono do avião. Então, a minha maior... Em Dubai, quando eu fui lá, o Ministério da Economia, não é ministério lá, tem um nome, mas o que equivale ao Ministério da Economia é junto com o turismo. Vocês não verem político falando de turismo, concordam comigo ou não? Porque tem que ser 360 graus. Portugal era um país que ninguém gostava de passar. Eles reformaram os prédios, eles deram cultura para o povo, eles deram coisa. Hoje, a parte de gastronomia, hoje eles recebem mais de 15 milhões de turismo, sustenta Portugal o turismo. Aí você vai para o meu genro português, mas aqui tudo subiu, aqui tudo aconteceu, tá bom, mas agora vocês ganham também, tá certo que não, tá vendo, nada tem um lado só. Com o turismo, os imóveis cresceram, as pessoas cresceram, mas também tem dinheiro lá, tem movimento. Então, a minha luta com mulheres do Brasil é fazer o povo enxergar o turismo como uma coisa 360 graus. Tem que dar. Eu fui voluntária das Olimpíadas durante 4 anos. Gente, o Rio de Janeiro estava pronto. Tinha tudo para receber turismo. Foi a maior Olimpíada, foram vistos 400 milhões de pessoas. De repente, nós destruímos tudo o que nós fizemos nas Olimpíadas. Porque o Rio é o lugar mais bonito do mundo. Pode ter parecido, mas ele tem tudo. E aí, qual que é a fama do Rio? Matou uma pessoa, matou, é verdade ou não é? E a Olimpíada mostrou o Rio para Deus e todo mundo, gera emprego para toda a camada de gente. Então, a minha luta, eu estou em Portugal, estou falando, o Brasil é uma potência, mas nós precisamos assumir isso, parar de falar. Nem parece que é no Brasil, vem numa faculdade tão, eu sou recebida tão educadamente aí, nem parece que é no Brasil, porque é um horror. Eu queria passar 2 coisas, já que tem que fechar. Desculpa. Não, eu estou às ordens, eu sei que falou, eu estou preocupada com você. Desculpa, viu, Hermes, eu não sabia. Eu estou aqui à vontade, viu, gente? Pode me perguntar.
Primeiro, em nome do Centro Acadêmico aqui da faculdade, eu gostaria de agradecer a sua presença. Para a gente é muito importante, mais do que o estudo, na verdade, para além do teórico, exemplos práticos para a gente são coisas que dão aulas, né, que ensinam muito. E, nesse sentido, gostaria de perguntar, recentemente, acho que na pandemia, o Magazine Luiza foi pioneiro abrindo um processo seletivo com cotas, né? E foi uma coisa que a internet viralizou, né? Muita gente contra, muita gente a favor, mas o principal é que os números que foi um processo seletivo de sucesso. Muita gente participou, imagino que vocês escolheram ótimos frutos. Nesse sentido, Luiz, a gente sabe que é um trabalho a gente trazer a mudança para as nossas próprias organizações, né? Mudar o interno para, a partir disso, mudar o externo. E, nesse sentido, queria que você trouxesse aqui quais foram os principais desafios e talvez as principais respostas que você consiga apresentar nesse momento de trazer coisas novas. Eu fui acostumada a mudar paradigmas, né? Então, eu sei o preço disso, não é fácil. Agora, no projeto de trainee para negros, não era nem cota, eu vou passar um filme agora, que eu falei para eles, aonde eu estou indo, em Portugal, na Alemanha, eu estou passando um filme. Um ano depois dos trainees, tiveram um filme. Mas antes disso, eu quero passar uma outra coisa e eu vou te dar a resposta no filme que os trainees fizeram, que foi de um ano. Foi realmente uma semana de paulada. O povo falar, não compra no Magazine, não vai lá. A gente viu que nós não tínhamos negro em alto cargo e o trainee é o que mais dá condição da gente fazer. Então, eu queria passar duas coisas para vocês, porque a gente falou, só para dizer que quem quiser, chega. Exige sacrifício, trabalho, altos e baixos, noite sem dormir, mas depende, a sua vida, não ser a doença, depende de vocês. Eu quero mostrar um filme da Lu, a vendedora virtual, uma empresa que saiu do interior, uma cidade do interior, nasceu físico, e tem hoje a maior influência digital do mundo. Ela tem mais do que a Barbie, ganhou o Canos de Ouro agora, e saímos lá do interior, e não somos nenhuma Amazon, uma Alibaba, uma empresa maior. Eu só estou mostrando isso para dizer, e é uma área totalmente... Nós começamos físico, certo? Então, eu quero mostrar o filme. Vocês sabem que a Lu é a vendedora virtual, ela é influenciadora do Magazine, então eu queria mostrar para vocês, mas no sentido de dizer, eu vou poder também, eu posso chegar nisso aí. Então, vamos lá. Oi, pessoal! Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu, uma das maiores varejistas do Brasil, acredita que marcas devem se tornar creators para não competirem em desvantagem com creators que se tornarem marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. De lá pra cá, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma celebridade da cultura pop. Ano passado, ela se tornou um hit. Ela dançou em um clipe ao lado da Anitta. E o estoque das roupas no vídeo acabaram rapidamente. Ela participou de um clipe em um mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no nosso app. Ela também apareceu em programas da TV aberta, usando a mesma tecnologia de ponta do Fortnite. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo, sendo a primeira personalidade virtual a ser desenhada pelo ilustrador oficial da Red Bull. Ela roubou a cena no mundo fashion ao virar capa da revista Vogue. Apareceu na Times Square e foi entrevistada pela Gabi, uma das jornalistas mais respeitadas do país. Ela também fez várias outras coisas incríveis, inclusive dançar. E no TikTok, ela dançou muito. Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, ela tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ganhou um Leão de Ouro no Festival de Publicidade em Cannes.
e mais de 12 premiações no último ano. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. E ela nasceu, ela fala que está doente, ela pede desculpa, ela vai fazer até doente. Ela é muito humana. Nós criamos essa personagem para ser uma pessoa humana. E ela é muito querida. E ela foi a primeira no mundo a ganhar Cannes de Ouro agora. Bom, respondendo a tua pergunta, eu quero passar um documentário. Nós temos no YouTube, chama Legado. Um ano depois que os trainees estavam lá, eles fizeram um documentário que chama Legado. A gente resumiu. Eu quero passar para vocês para te dar a resposta direitinho que você está pegando. E não é fácil ser negro num ambiente. Esse é meu objetivo. É dizer que não é mimimi e não é fácil. E eles vão falar isso de uma forma... E quando a gente resolveu fazer isso, a gente achou que ia ter que ensinar inglês para eles, nada disso. Era uma das melhores faculdades do Brasil. A gente abriu o Brasil todo para ter, tanto a menina como menina, e eles eram tão capazes, na hora, quando fica 10 para terminar, os diretores executivos entrevistam um por um, para chegar nos 20 que tinha. O Frederico falou, muitas vezes eu tive que tirar, era na época da pandemia, e pegar o vídeo, que eles estavam ou desempregados ou ganhando 20%, 30% a menos e sendo muito competentes em todas as áreas. Vocês vão ver no documentário que eles fizeram agora, e depois, se vocês quiserem mais, é no YouTube do Magazine Luiza, chama Legado. Vai ter outras coisas, mas na hora de vocês pegar, tem uns 20, 25 minutos. E é muito interessante, foi feito. E depois nós ganhamos muita paulada, ou fazer campanha para não passar em frente à loja, fazia um racismo reverso, eu nunca sabia o que era isso, falou que a gente tinha racismo reverso. E aí, depois a gente fez outra turma para poder aumentar o número e não teve nenhum problema. E, gente, eu tenho recebido prêmio no mundo todo, 2, 3 vezes por ano, por 2 coisas. Pela vacina, que a gente coordenou muito bem, sem falar mal de ninguém, a gente salvou muitas vidas do Brasil, e também pelo programa de negro, que abriu as empresas. As empresas não fazem trainee, mas elas fazem, e somos procuradas por muita gente para ver o de tão certo que deu o programa. Certo? Então, acho que o que vale a pena é isso. E as pauladas de triste mesmo, não, você não faz. Então, vamos assistir o documentário, pode ser? Não é 20 minutos, não, é 3 ou 4 minutos. Nós somos os novos trainees do Magalu. 19 pessoas, 19 histórias, selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Falando assim parece coisa simples, mas esse foi um processo histórico e cercado de polêmicas. Tudo começou lá atrás, quando o Magalu reconheceu que tinha um problema e que precisava fazer algo para resolvê-lo. Nós temos hoje 53% do nosso quadro formado por profissionais negros. Desse universo, apenas 16% ocupam hoje cargos de chefia. Claro que a olho nu você já conseguiria ter essa constatação, mas ver um número, né, frio na tua frente, eu acho que gerou um impacto muito grande. O caminho mais rápido de chegar à liderança no Magalu é o programa de trainee. Então, por que não esse ano a gente ter um programa de trainee exclusivo para pessoas negras? Me parece algo tão natural, uma ideia pragmática que surgiu a partir de uma constatação de um problema nosso, né? De uma incompetência até, eu diria. Acho que foi a primeira vez dentro de vários processos que eu tinha participado que eu vi outras pessoas iguais a mim. Eu poderia ser mais eu, assim. Em algum aspecto eu poderia não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. A gente nunca viu o outro como rival. A gente sempre levantou essa bandeira de que, independente de quem estivesse passando, estava representando uma comunidade inteira. Se eu não passar, tudo bem. Mesmo se eu não passar, se outra pessoa eu tô bem representada. Eu me senti representada. Eu tenho uma pessoa ali que ia defender tudo que eu corri atrás, tudo que eu passei, porque ela passou as mesmas coisas que eu. Foi um processo seletivo muito longo, cara. Foi, 3 meses. Eu já tava cansada e não chegava ao fim. E, as pessoas eram muito boas. No início, eu nem imaginava que teria alguma chance.
Mas de repente eu estava cara a cara com o CEO do Magalu, que veio falar pessoalmente o resultado pra gente. Pessoal, oi? Tudo bem? Estão me vendo? Sim. Tudo bem aí? A gente está aqui. De todos os anos, eu entrevisto trainees nas finais há 15 anos. Se essa não é a melhor turma, É uma das melhores turmas que eu já entrevistei, sem dúvida. E, enfim, nós estamos chegando aqui no final. Falei com 27 pessoas. E vocês são os que passaram no programa do Magalu. Então eu queria agora, nesse momento, todos vocês que estão aqui, parabenizar muito vocês aí. Nossa. Minha mãe tá chorando que ela Parabéns, Vitória. Bom, olá pessoal, eu também estou com vocês muito emocionada. Eu sou Liz Helena, prazer. Eu só quero cumprimentar, eu também estou muito emocionada, porque eu acho que eu me coloquei no papel de cada mãe que está aí vibrando. Parabéns. Uau! Oi, vó! Isso é minha avó. Consegui, vó! Ai, fico feliz, muito feliz de ver vocês encontrando o caminho de vocês. A gente lembra de todos os obstáculos que a gente teve que ultrapassar, os nãos que recebemos, as decepções. A gente não tá aqui porque a gente é preto, a gente tá aqui porque a gente é competente. A gente só parou de ser discriminado por ser preto. O Magalu, ele não está sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele está dando um primeiro passo para que isso seja replicado. Eu tenho 3 sobrinhos adolescentes que estão na universidade e estão passando por coisas que eu enfrentei. E a minha primeira reação foi deixar esse legado para eles verem que é possível, a gente pode alcançar. Alguns não acreditavam que a gente poderia estar aqui. Nem eu sabia que podia. Mas a grande lição que aprendemos é de que só precisamos de oportunidade e acesso. E que existe uma grande potência dentro da gente, que pode nos levar aonde a gente quiser. E, velho, a gente quer o topo. Acho que eu respondi, respondeu a tua pergunta. Foi a primeira turma, agora a gente já tem a segunda. Não teve nenhum problema na segunda turma. E eles estão muito firmes, já estão todos na área há muito tempo. E vocês estão convidados a estar com eles o dia que vocês quiserem lá no Magazine. E voltaram para o hospital e ofereceram esse documentário para nós, eles pegaram os filmes todos. É muito importante, né? Eu acho que eu tenho uma missão agora de passar isso em todo lugar que eu vou. Porque não é mimimi, é muito difícil. Você tem que lutar mais contra uma cor ainda, fora a luta nossa toda que a gente tem, né? Então é isso. Mais alguma coisa? Muito obrigado. Muito obrigada. Entrem no Grupo Mulheres do Brasil e comprem no Magazine. Eu inventei de ter a minha linha luisahelena@magazineluiza.com.br. Obrigada, Luísa, minha colega de cidade, minha contribuição. Todo mundo de Franca é bom, lá tem empreendedor que não é brincadeira. Tudo lá. Pela Luísa, antes de poder encerrar, pedir para a nossa gerente administrativa, a Cristina, e a nossa a professora Gabriela Bacarim, para deixar uma conversa da senhora. Obrigada. Obrigada. Eu quero continuar. Obrigada. Não fica aqui, Rosita. Tem que tirar foto. Vou tentar para tirar foto.
Tira daqui, Roberto. Ah, isso eu já tirei junto. Já saiu já na foto. Deixa eu ler. Pelo diálogo inspirador com a comunidade acadêmica da Escola de Direito Alfa Educação. Unialfa, Padisque, né? Padisque, na abertura do ano letivo, São Paulo, fevereiro de 2023. Tiago, obrigada, Tiago. Pessoal que está em vídeo aí, prometo que um dia eu vou em Goiânia, pessoalmente, aí tá com vocês. Um beijo. Obrigado. Obrigada, Beijo. gente. Muito obrigada.